Boa tarde, meus amores. E aí, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e animados para mais uma quinta-feira juntos, né? Hoje nós teremos aula de geografia. Eu garanto para vocês que esse conteúdo do módulo 4 ele é maravilhoso. Nós teremos a oportunidade de conhecer alguns lugares do nosso país sem precisar sair do lugar. Quer ver? Vamos lá. Eu quero que vocês abram na página 2 da disciplina de geografia, né? Que abre o capítulo 4, né? Do módulo 4. Nesse capítulo 4, nós estudaremos, lazer e turismo nas paisagens brasileiras, tá? E aí, logo na página 2, a gente tem um textinho que vai falar um pouco sobre isso, que eu vou ler daqui a pouco. Mas antes de mais nada, o que eu queria dizer para vocês para que a gente possa introduzir o conteúdo, né? E a gente vai investigar o território brasileiro, né, com base na perspectiva de atividades turísticas, né? A gente vai trabalhar um pouco sobre o turismo nesse capítulo, né? Uma vez que essa área do turismo, ela é uma área ampla, né? Que exemplifica aspectos que estão associados à relação que estão associando a relação que existe entre a sociedade e a natureza. Vamos descobrir como é que se dá essa relação, tá? Além disso, né, a gente vai atribuir associações entre elementos da diversidade paisagística do nosso país, né? E eu vou preparar vocês para a aprendizagem desses conceitos nessas próximas páginas, tá? E além de valorizar, é claro, a nossa cultura, né? A cultura brasileira, que é uma cultura tão rica. Então, nada melhor do que uma aula sobre turismo, né? Gente, em primeiro lugar, né? No nosso país, como é um país rico, é um país miscigenado, é um país de diversas culturas numa só, né? Existe uma diversidade muito grande de paisagens naturais e culturais aqui, tá? Até pelas influências que nós temos dos nossos colonizadores, dos escravos, dos africanos, enfim. Então, o Brasil ele recebe hoje, né, anualmente, muitos turistas, muitos, né? Houve uma interrupção, óbvio, né, devido à pandemia, né? Mas tirando isso, o Brasil é um dos países mais procurados pela sua atração paisagística, né? Enfim, então, dados oficiais que são divulgados pelo Ministério do Turismo indicam que em 2015, né, há 5 anos atrás, mais de 6 milhões e meio de turistas estrangeiros estiveram no Brasil e 60% deles vieram ao país em busca de lazer, né? Então, os outros 40% podem ter vindo a negócios, entre outras atividades, tá? E esse texto que eu vou apresentar para vocês agora, ele traz os aspectos sobre as diversidades culturais do nosso país, tá? E também os aspectos naturais, né? Enfim, então eu acho interessante que nós vamos direto para o nosso texto aí na página 2, tá? Um mundo chamado Brasil. Estima-se que seu litoral ostente mais de 1.500 praias, então vejam, o nosso litoral brasileiro ele tem aí aproximadamente 1.500 praias, né? Algumas delas estão aqui bem perto, né? Por exemplo, a gente tem o litoral bem pertinho de nós, aqui em João Pessoa, que tem inúmeras praias. Só isso bastaria para fazer dele um destino turístico inevitável, né? Acontece que o território brasileiro tem também o rio mais caudaloso da Terra, né? Que é o rio que apresenta uma intensa corrente, né? Ou um intenso fluxo de água, que é o rio Amazonas, tá? E a maior floresta tropical do planeta, que é a Amazônia, né? O Brasil encantaria qualquer visitante, né? Graças principalmente à sua diversidade. Em todos os aspectos, o clima, né, o clima tropical, predominantemente tropical, a fauna, a flora, o relevo, a história do nosso país, a arte, a gastronomia, todos esses aspectos culturais, eles atraem os turistas para cá, tá?
Sem contar, claro, o povo brasileiro, né? O povo brasileiro é um povo muito amado, né? Um povo muito amado lá fora e é um povo muito receptivo, tá? De norte a sul, de leste a oeste do país, o visitante encontra uma gente calorosa, cercado de incríveis belezas naturais e arquitetônicas. A maioria dos pontos turísticos do país, natureza e civilização dialogam, e desse contraste surgem atrações únicas que ajudam a compreender a alma brasileira. Olha que coisa interessante. Tem algo que eu ouço muito, que é o seguinte: quando eu ficar rico, ou quando eu tiver muito dinheiro, eu vou para Paris, eu vou para um outro país, para Argentina, enfim. O que eu acho bonito, né, de um brasileiro que valoriza o seu país é aquele em que procura visitar primeiro, né, os locais do país, tá? Então, visitar as belas atrações naturais e culturais que nós temos, né? Porque nós temos várias. Então, o que é de um brasileiro se não conhece o próprio país? Então, eu acho que antes de pensarmos em ir para fora do país, precisamos conhecer o nosso Brasil primeiro, tá bom? Aí, na página 2, eu tenho uma troca de ideias que vocês vão responder, tá? Que é letra A, B e C. E aí, a gente vai direto para a página 3, eu vou fazer uma leitura rápida e vou explicando para vocês do que se trata. Turismo, lazer e natureza. Conforme nós estudamos, né, o território brasileiro é o 5º maior do mundo, né? Por ser um país, né, que tem um território extenso, tá? E ele está localizado predominantemente em áreas tropicais, o Brasil apresenta uma grande diversidade de paisagens, o que atrai muitos visitantes internacionais. Lembram que nós estudamos no bimestre passado que o Brasil era um país populoso, né? Porém não era muito povoado, então a gente tem muitos espaços. E esses espaços são os espaços mais belos, né? Que compreendem as florestas, as paisagens naturais, enfim. De acordo com a OMT, Organização Mundial do Turismo, o Brasil está entre os destinos mais procurados do planeta, tá? As opções de lazer e turismo que nós temos aqui são variadas, né? Como a gente viu nesse textinho que eu acabei de ler para vocês, tá? A gente tem praias, a gente tem aventuras, a gente tem roteiros históricos, a gente tem atrações gastronômicas, a gente tem uma cultura diversificada, a gente tem eventos festivos como o Carnaval, que é um evento festivo que chama muita atenção dos turistas, né? Que provavelmente ano que vem nós não teremos devido à pandemia, tá? Além de turismo e lazer, há muitos visitantes que chegam ao Brasil para tratar também de negócios, tá? Ou participar de congressos, por exemplo, né? Então, existe também, além do lazer e do turismo, encontros profissionais, tá bom? E aí, na página 3, eu gostaria que vocês percebessem que nós temos aí algumas imagens, olha, vamos acompanhar. Essa primeira imagem, ela retrata a Forte Santa Maria em Salvador, né? Que é um grande ponto turístico. Esse segundo, homem observa os morros em Bom Jardim da Serra Santa Catarina. Olha que coisa mais linda, né? A rua da cidade histórica de Tiradentes, Minas Gerais, em 2018. Então, vejam, ainda existe essa arquitetura muito antiga. Isso também atrai os turistas, né? Para essa coisa mais histórica. E na última foto, Praia da Ponta Negra, nas margens do Rio Negro. O Rio Negro é um rio importantíssimo em Manaus, tá? Afinal, gente, o que são atividades de turismo, né? E de lazer? O que é isso? Qual é a diferença entre uma e outra? Qual é a diferença entre turismo e lazer? Vamos ver essas e demais questões na página seguinte, tá? Então, vamos direto para a página 4. Na página 4, a gente tem aí, tá? Alguns aspectos que envolvem o turismo brasileiro, tá?
Então, segundo a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, e também a OMT, a Organização Mundial do Turismo, o turismo seria a atividade realizada pelos viajantes, certo? Ou seja, pelas pessoas que visitam um local, tá? Fora do seu entorno habitual, tá? Um local fora do seu país, por exemplo, né? Por um período inferior a um ano. Então, ou seja, menor que um ano, tá? Então, isso seria turismo. Então, quais são os aspectos que envolvem essa atividade que é o turismo? Quais são os aspectos econômicos? Economicamente falando, gente, os turistas, de um modo geral, eles compram objetos, eles consomem serviços, como transporte, alimentação e hospedagem, né? Então, tanto no local de destino. Então, os turistas, eles sempre chegam, se alimentam, precisam se hospedar num hotel, precisam também comprar algum tipo de lembrancinha, né? Para levar para casa, enfim. Esse é o aspecto econômico. Aspecto social. Turistas geralmente interagem entre comunidades, né? E aí, as pessoas que moram nesses lugares visitados interagem com esses turistas, né? Fazendo trocas comerciais e também culturais, tá? Um outro aspecto é o aspecto cultural mesmo. Então, pessoas que costumam viajar de um lugar para outro, né? Fora do seu entorno habitual, como eu disse anteriormente, elas têm a oportunidade de experimentar novas comidas, têm a oportunidade de ouvir músicas típicas da região, histórias dos moradores e dos viajantes, né, que podem conhecer e dos lugares pelos quais passaram. Tudo isso ajuda a compor a nossa própria cultura. O lazer, né, até agora eu falei de turismo, a gente tem esses três aspectos, né, a gente tem o aspecto econômico, social e cultural dentro do turismo. O que seria o lazer, né? O lazer é aquilo que nós fazemos para ocupar o nosso tempo livre, certo? Então, a gente utiliza o lazer para ocupar o nosso tempo livre de compromissos, né? Nos dedicando a atividades prazerosas. Um exemplo disso por exemplo, o Miguel, que é o nosso coleguinha, ele viajou, tá? Ele viajou para ter lazer, né? E também turistar. Mas o que ele foi fazer, né, além de turistar, ele foi ter um lazer, né? Ele ocupou o tempo livre dele para ter esse lazer, esse momento, tá? De se dedicar a atividades prazerosas, né? Divertidas e que nos recompensam com algum aprendizado. Podemos desfrutar de momentos de lazer em nosso próprio município, né? Então, por exemplo, se nós quiséssemos fazer alguma coisa, tirar um proveito com relação ao momento de lazer, nós poderíamos fazer isso aqui mesmo, tá? Não precisaremos se deslocar necessariamente a outro município, né? A gente pode ir numa praça, né? A gente tem uma praça aqui em Bodocongó, às vezes em cada bairro tem uma praça. A gente pode ir no parque, como o Parque da Criança, né? E outros locais que nos dão lazer também, tá? Seja em locais que é possível brincar, no bairro e até em casa. Então, lazer é o que nós construímos com o nosso tempo livre, tá? Então, a própria atividade turística muitas vezes está associada ao lazer, certo? Então, apesar de serem coisas diferentes, o lazer muitas vezes está ligado ao turismo, tá bom? Página 5. De modo geral, né, a gente pode classificar dois tipos de turismo, certo? A gente tem o turismo de massa e nós temos o turismo de base comunitária. Qual é a diferença entre esses dois? O turismo de massa, gente, ele vai ocorrer em locais que atraem uma grande quantidade de pessoas, tá? De visitantes, como o livro diz, guiados e atendidos por empresas, as quais oferecem pacotes que incluem atrações e infraestruturas como rede de transporte e hotéis. Então, o turismo de massa, ele é todo organizado nesse atendimento completo com os visitantes. Já o turismo de base comunitária, ele ocorre em lugares geralmente pequenos, tá? Onde os serviços de hospedagem, alimentação e guia, né, são oferecidos pela própria comunidade, tá?
A cultura local no turismo de base comunitária é a prioridade e os turistas eles podem vivenciar atividades como a pesca, o trabalho na roça, a produção de artesanato, entre outras atividades, tá? É preciso também, gente, ressaltar que qualquer que seja o tipo de turismo praticado, tanto de base comunitária como o de turismo de massa, é importante que nós realizemos com respeito à natureza, tá? Sem nós poluirmos nada e aos moradores dos locais visitados. Então, quando eu chego num local novo, que não é meu, que é desconhecido, eu preciso respeitar a cultura das outras pessoas e as pessoas que ali estão e também respeitar o meio ambiente, tá? Isso serve para tudo na nossa vida. Com relação a isso, vocês terão que responder também. Vocês verão aí algumas dicas, tá? Para você ser um turista responsável quando estiver viajando com sua família ou amigos. Vocês veem aí duas imagens, né? Nessa primeira imagem da página 5, eu tenho turistas visitando a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. E na segunda imagem eu tenho um turismo rural em Itu, São Paulo, 2017. Então, esse turismo da imagem é um turismo de massa e o turismo da imagem 2 seria um turismo de base comunitária, tá? E aí eu quero que vocês façam a leitura dessas dicas, que na hora da correção a gente vai discutir sobre ela. As dicas para você ser um turista responsável, tá? Na página 5, logo no finalzinho. Que seria basicamente isso, tá, gente? Atividades, páginas 6 e 7, certo? Na página 8 já é o fechamento do capítulo. Então, o capítulo, ele é basicamente isso, né? Essa coisa do turismo é bem leve. O que é que vocês precisam lembrar? Qual a diferença entre turismo e lazer? Quais são os tipos de turismo? E saber que turismo e lazer estão atrelados. E que para que nós façamos um bom proveito do turismo, precisamos ser turistas responsáveis. E a dica que eu dou é, no futuro, quando vocês estiverem crescidos, primeiro, queiram descobrir as riquezas do nosso país, né, que é o país de origem de vocês, para depois viajarem para fora do país, tá bom? Precisamos ter essa identidade cultural, tá? Porque quando a gente chegar em outro país e alguém perguntar: e aí, a tua cidade lá no Brasil, como é que é? Né? Fizer alguma pergunta, a gente já vai estar inteirado. Então, conheçam o nosso país e valorizem o nosso turismo, tá bom? Que é importante tanto para a economia, tanto para a construção cultural do povo brasileiro. Gente, é basicamente isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre a atividade é só me procurar. Um beijo, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.